Queridos irmãos e irmãs, vamos estar celebrando esse final de semana o 27º domingo do tempo comum ano litúrgico B. Lembrando que nós estamos iniciando o mês missionário. O mês de outubro é o mês missionário. E a igreja refletirá na sua liturgia, na liturgia da palavra, sobre a família. E é interessante a nossa reflexão, porque é necessário a vivência da unidade na família para que a família tenha êxito. E poderemos até afirmar que a virtude que Deus mais se alegra que seus filhos vivam depois do amor é a virtude da unidade. Por isso, na reflexão da liturgia desse 27º domingo, a liturgia da palavra vai colocar sobre duas realidades que chamamos propriedades essenciais do matrimônio, que é a unidade e a indissolubilidade, mostrando assim que o casamento, o matrimônio é indissolúvel. Mas para que os casais possam viver esta fidelidade na unidade entre si e na indissolubilidade do matrimônio como sacramento, precisamos viver a realidade de que o casal, quando se dão em matrimônio, tem que se unir a Deus para depois se unir em família. A mesma coisa quando um ministro ordenado recebe o sacramento, seja ele diaconal, o sacramento presbiteral, o sacramento episcopal, antes dele se unir à sua paróquia, à sua diocese, ele precisa se unir a Deus, como também o religioso à religiosa. Antes dele se unir à sua comunidade religiosa, ele precisa se unir a Deus. Porque se quisermos viver a nossa vocação, seja ela matrimonial, seja ela ordenada ou consagrada na vida religiosa, sem estarmos unidos a Deus, qualquer vocação está fadada ao fracasso. Por isso, queridos irmãos e irmãs, precisamos olhar para a primeira leitura de hoje, quando Deus olha para Adão e ver a sua infelicidade, embora esteja reunido ou em volta de todas as criaturas que Deus havia criado e dado para Adão o poder de nomeá-la, cada um com seu nome próprio. Mas na infelicidade de Adão, Deus quis dar-lhe alguém que se assemelhasse a ele. Mesmo porque uma da realidade que mais deixa o ser humano enfraquecido, sem gosto de viver, é a solidão. E Deus quis tirar a solidão de Adão, fazendo com que ele dormisse
e tirasse uma costela e dessa costela fizesse a mulher. E quis que Adão se unisse a esta mulher. Por isso é importante ainda nós refletirmos. Adão, ele tinha todo o poder, tinha todas as criaturas. Adão tinha toda a liberdade. Não tinha nenhum candidato para concorrer com ele, poderia dominar tudo aquilo que Deus havia criado. No entanto, era um homem infeliz, porque não tinha ninguém semelhante a ele. Esta é a nossa realidade. Podemos ter tudo, podemos ter todo o poder, toda a riqueza. No entanto, se não tivermos amigos, se não tivermos alguém para dialogar, para podermos partilhar, nós seremos solitários e infelizes como Adão. Então Deus quer que nos unamos uns aos outros. Deus quer que no matrimônio o marido se una à sua esposa e a sua esposa, consequentemente, viva a unidade com seu esposo. E é importante nós entendermos que uma das coisas que mais deixa o inimigo furioso é quando vivemos a unidade. Porque a unidade é a expressão do amor. Eu só consigo ver unidade com a pessoa que eu amo. Por isso, o inimigo vai tentar destruir tudo aquilo que é união, tudo aquilo que é unidade, tudo aquilo que é comunhão. E isto começou já com Adão e Eva. Por isso, estas palavras fortes que nós escutamos na primeira leitura de Gênesis e também no Evangelho de hoje, nos convida a uma reflexão, primeiramente, sobre a figura de Adão e Eva. Quando Deus diz que serão uma só carne. Dizer que somos uma só carne, quando nos unimos, quer dizer que somos chamados à unidade. Principalmente quando entendermos que serão uma só carne em relação ao matrimônio. É claro que tanto marido como a mulher não gostariam que alguém ferisse qualquer membro do seu corpo porque ia sentir dor. Então, da mesma forma, nessa unidade de marido e mulher, é necessário que um não fira o outro, mas muito pelo contrário, vivam profundamente a experiência do amor. E também nós ouvimos, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Então é importante nós entendermos nesta palavra a indissolubilidade do matrimônio, porque um matrimônio sacramental nem o próprio Papa pode dissolver. E muitas vezes eu, como juiz do Tribunal Eclesiástico, como presidente do tribunal, sempre me preocupo com essa realidade na hora que estou reunido com o colégio de juízes, para que Deus me dê a luz do seu Espírito Santo, para que jamais eu possa tomar uma decisão que não seja aquela decisão que vai
dizer de maneira muito clara se aquele casamento foi sacramental ou não. É claro que a certeza absoluta ninguém pode afirmar, mas trabalho sempre com a certeza moral de que aquele casamento foi um casamento válido sacramentalmente ou aquele casamento não existiu como sacramento. E assim faço com uma sentença a declaração de que o casamento foi válido ou o casamento não existiu. Outra realidade ainda que precisamos refletir é a expressão de Adão: ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Isso também expressa no matrimônio que homem e mulher são iguais. Não na fisionomia física, não na psicologia, mas em direitos. Os dois têm o mesmo direito no matrimônio, por isso é necessário que um respeite o outro para que Deus possa continuar abençoando a família. E no Evangelho de hoje, em vez de olharmos para a figura de Adão e Eva, nós precisaremos olhar para a família de Nazaré, que também experimentou as dificuldades. Então nós ouvimos lá que José e Maria ouviu: pegue a criança e parte para o Egito, porque Herodes vai procurar para matar a criança. Exatamente, refletimos aí na situação do infanticídio que vivemos ainda hoje, com crianças morrendo de fome, de crianças sendo deportadas somente para comércio de órgão, para a questão do aborto. Pegue a criança e parta para o Egito. A importância de nós rezarmos pelas crianças e pedir que na misericórdia de Deus as livre de tantos Herodes hoje que procura matar a criança. E também olhando para a figura de Nossa Senhora, quando Simeão disse que uma espada transpassará a sua alma. É a figura de tantas mães com a espada transpassando a sua alma nas dificuldades que enfrentam com seus filhos, num mundo tão cruel, onde traficantes, onde pessoas com más intenções procuram levar os seus filhos para o caminho do mal, e as mães têm essa espada, como Nossa Senhora, transpassada em sua alma. Como também o próprio São José, as inseguranças dos pais de hoje. Não temas, José, o que está sendo concebido no ventre de Maria é concebido pelo o Espírito Santo e vem do Altíssimo. Por isso, os pais, na sua insegurança, lembremos que Deus protege aqueles que colocam a confiança nele. E ainda refletindo nas nossas realidades de hoje, diante da família. Por isso precisamos encontrar de maneira muito clara os santuários que protegem a família. O primeiro santuário é o coração do pai, da mãe, do filho. E temos que olhar que o santuário do nosso coração tem um trono e refletirmos quem está sentado nesse trono.
Eu mesmo, o demônio ou Deus? Só tem um lugar no trono do nosso coração, e esse deve ser de Deus. Se queremos termos famílias abençoadas, você, pai, deixe Jesus sentar no trono do seu coração. Você, mãe, você, filho, deixem Jesus sentar no trono do seu coração. Como também ainda podemos ter o outro santuário, que é a família. Dizia o saudoso São João Paulo II que a família é a igreja doméstica, ali é um santuário. Não deixe que nada corrompa a sua família. Cuidado com aquilo que estamos levando para dentro da nossa casa, que muitas vezes não percebemos e acaba entrando por realidades que nós jamais imaginaríamos que poderia entrar. Procure a santidade do santuário da sua família e expulse para longe dela tudo aquilo que está trazendo o afastamento de Deus e também a paz para o seu lar. E o outro sacramento para a família de hoje é a igreja. Com seus sacramentos, santifica as famílias. E se nós temos tido dificuldades, provavelmente por divórcio, esse mal na sociedade, dificuldades nas famílias, é porque não temos vivido os sacramentos. Somos chamados a renovar os sacramentos em nossas vidas, a começar pelo batismo, ter mais amor pela Eucaristia, viver realmente o sacramento do crisma profundamente, deixando o nosso coração ser iluminado pelo Espírito Santo, e também vivermos profundamente, você que é casado, casada, o sacramento do matrimônio na santidade de vida, para que possamos sempre mais sermos abençoados por Deus e assim entendermos a liturgia desse 27º domingo do tempo comum. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.